Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia! Estamos aqui prontíssimos para bater um papo com a Raquel. A gente vai conversar com ela daqui a pouquinho, assim que ela entrar. Eu já a convido para participar desse bate-papo com a gente. A ideia dessas lives todos os dias da semana, né, de segunda a sexta, às 11 da manhã, é justamente a gente poder bater um papo com alunos e alunas do Método Vida Organizada para poder conhecer um pouquinho da vida de cada um, trocarmos figurinhas sobre os desafios de organização do dia a dia e também trazer dicas para quem estiver assistindo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou no escritório aqui hoje, a gente está numa semana bem agitada, no bom sentido, porque hoje a gente começa a nova turma do curso online do Método Vida Organizada e a gente está com as inscrições abertas, então se você tiver interesse, basta você acessar o link que está aqui no meu perfil, que tem todas as informações para você se inscrever. Inclusive, é meu dever ficar alertando vocês que hoje quem se inscrever tem R$ 500 de desconto na inscrição, então aproveite para se inscrever hoje, tá? Muito bem, gente. Se vocês tiverem dúvidas, ontem eu fiz uma live no, no YouTube, onde eu tirei dúvidas de organização, eu tirei dúvidas também sobre o curso em si. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, também é só postar por aqui, que a gente vai respondendo cada um de vocês, tá bom? Deixa eu ver se a Raquel já solicitou aqui para falar comigo. Eba, acho que sim. Vamos ver se dá certo. Oi, Thaís. Oi, tudo bem, Raquel? Tudo bem e você? Seja bem-vinda, tô bem também. Vou poder falar com você. Obrigada. Você me ouve bem? Estou ouvindo bem. Você está me escutando bem? Tá perfeito. Ah, perfeito, então. Prazer em conhecê-la. Obrigada por deixar esse espaço aberto para a gente participar. Eu estou um pouquinho ansiosa e também feliz de poder estar aqui conversando com você. Eu aprendi muitas coisas muito legais no curso e esse bate-papo acho que vai ser bem interessante. Ah, que legal. Tô super feliz que você aceitou também. Obrigada. Conta então pro pessoal de onde você é, há quanto tempo você conhece a vida organizada, como que você chegou aqui. Enquanto isso, eu vou tentar me colocar num lugar que eu acho que tô meio escura aqui, tá? Eu tô meio amarela, sei lá o que. Eu vou mudar de lugar aqui para ficar mais claro. Mas pode se apresentar pro Beleza. pessoal. Enquanto isso, deixa eu acender a luz aqui. Tá. Acho que agora Então, vai meu ficar nome é melhor. Raquel. Beleza. Você quer que eu espere? Eu espero. Ai. Não, não, já deu. Eu tava só ligando aqui porque tá no alto. Ah, tá. Já tá bom. Então, meu nome é Raquel, eu tenho 27 anos, eu conheci o Vida Organizada no blog faz um tempinho já. Eu sempre gostei do tema de organização, produtividade, então um dia eu caí de paraquedas lá no blog e aprendi bastante coisa lá. E agora, em 2020, é que eu me inscrevi no curso do Método Vida Organizada. Comecei a participar das aulas, participar das lives e comecei a fazer um intensivão mesmo, né? Então, essa é a minha segunda semana de férias em alguns anos, então eu aproveitei para ver tudo que eu tinha de vídeo que estava aqui na lista para assistir mais tarde, para colocar em dia aí algumas coisas que eu queria, né, estudar. E é isso, foi assim que eu cheguei no Vida Organizada. Que você faz no seu trabalho? Que você ficou um tempão sem tirar férias? O que eu faço? Eu trabalho numa empresa do segmento de crédito. Vai fazer 7 anos agora. Então, eu aprendi de tudo um pouco, sabe? Então, eu sempre estive na parte administrativa da empresa e realmente fazendo a gestão. Então, eu aprendi coisas de jurídico, do financeiro. No começo, eu fazia mais as tarefas operacionais e, com o passar do tempo,
né, foi para uma supervisão, um analista, por ali. Então, hoje, como a questão com a questão da pandemia, eu estou trabalhando em home office, então não tenho mais o contato com o resto das pessoas, mas também porque a empresa ela se mudou para uma outra cidade. Então, além da pandemia, tem a questão da distância. Então, mesmo se não tivesse a pandemia, eu estaria trabalhando à distância. Então, outras pessoas, eu vi essas pessoas apenas 2 vezes nos últimos 2 anos. Então, tem gente que eu nem conheço. Então, o meu trabalho, ele depende pouquíssimo, né? As pessoas que eu preciso interagir o tempo todo é bem tranquilo, não tenho problema, não tive problemas em me adaptar em relação a isso. Então, hoje eu faço mais coisas assim, de faturamento, eu ajudo o setor de TI no desenvolvimento de produtos, no que se refere a telas de sistema, né, a interface que o usuário vai ter. Então, como desde o começo eu estou lá, né, trabalhando com os produtos da empresa, então toda vez que tem alguma novidade, alguma coisa, a empresa ela me consulta e para saber os principais processos de faturamento, de pós-vendas, de jurídico, como é que eles vão ser afetados. Então, assim, eu tenho bastante dificuldade em descrever o que eu faço, mas eu achei esses dias um termo que seria analista de back-office, alguma coisa assim, que é uma pessoa que, tipo, cuida de processos em geral. Então, eu considero esse meu trabalho. Então, eu faço várias coisas de vários setores e tenho vários conhecimentos específicos que eu preciso entregar a demanda. Então, você já imagina como que é o dia a dia, né? Então, é bem variado. Nossa. Então, um dia eu posso ter uma reunião com um advogado e dali, sei lá, meia hora eu estou tratando de um assunto com um estagiário de algum processinho da contabilidade. Então, é uma assim. Nossa. E como que é a sua rotina tendo esse trabalho tão variado, assim, com tantos tipos de atividades? Então, o que eu faço? Todos os meses, a gente faz o faturamento da produtos, né? Ou seja, tudo que a empresa tem de serviços a receber, tudo que ela tem de valor para clientes, porque é do segmento de crédito. Então, eu sou a pessoa que está sendo. Isso envolve Raquel, algumas. Se eu acho uma anomalia dentro do mês, eu tenho que pensar na possibilidade de já ter a. Então, eu já tenho que agendar uma auditoria, tenho que ver se eu mesma vou fazer, se eu vou delegar para outra pessoa, se urge ser algo que dá para esperar alguns dias. Raquel, não sei se você está me ouvindo, mas está travando muito. Não estou conseguindo entender. Às vezes eu consigo, às vezes não, porque está travando pra caramba. Não sei se é a minha conexão ou a sua. Deixa eu ver. Aí falhou. Falhou um Voltou? pouquinho o que você falou por último. Deixa eu ver. Melhorou? Tá travando ainda. Deixa eu ver. O pessoal tá comentando que tá cortando ainda. Tá cortando mesmo pra mim. Deixa eu ver aqui uma outra rede se melhora. Tá. Aguardando a Raquel voltar, então. Torcer para dar certo. Tem uma coisa que todo mundo que está trabalhando em home office está tendo desafio, é essa questão da internet, né, gente? A Raquel caiu, vamos ver se ela consegue voltar para a gente falar. Espero que vocês estejam bem nessa segunda-feira,
que o dia de vocês esteja tranquilo. Vou aguardar a Raquel voltar e a gente continua conversando. Que pena, bem na hora que ela estava explicando sobre a rotina dela, aí travou e não conseguiu ouvir. Ela vai ter que falar tudo de novo. Raquel, desculpa. Vai ter que falar tudo de novo. Vamos aguardar então. Opa, ela entrou de novo. Deixa eu colocar. O cabelo tá meio bagunçado, né? Vamos lá. Ela já solicitou. Vamos ver se agora dá certo aqui. Oi, Oi, voltei. bem-vinda de volta. Obrigada. Nossa, eu peço desculpas, Essas mas coisas acontecem, mas isso é uma acontece. coisa pessoal, que se tem uma coisa que esse momento de home office mostrou são esses desafios com internet. Enfim, né? Não tem uma pessoa que não passe por isso, então fica tranquila. A única coisa é que você vai ter que falar de novo. Tá. Então Então você conta me pra pediu gente como é a exemplo sua rotina. de rotinas, né? Uhum. Você me pediu exemplo de rotinas, né? Era isso que a gente estava falando. E eu perguntei como que é a sua rotina, assim, de modo geral. Então, se você começa a trabalhar bem cedo, se você trabalha até que horário, como que é a sua rotina mesmo diária de trabalho e vida pessoal? Ih, tá travando de novo, gente. Tá travando bastante. Eu acho que a gente vai ter uns probleminhas, mas vamos lá. Então, Se não assim, der para entender, tem eu te então as aviso. rotinas. Pode falar. Oi? Se eu não conseguir entender porque tá travando muito, eu te aviso. Pode deixar. Tá. Então, eu tenho as rotinas mensais, que são relacionadas a faturamento. A partir dessas rotinas, eu acabo gerando demandas, que elas podem ser imediatas ou vai ser distribuída nos próximos dias ou próximas semanas. E eu Nossa, tá travando muito, Raquel. Raquel? Oi, Oi, tá desculpa, tá ruim, né? travando muito. Sim, você tá perto do roteador? Não, o roteador não fica na. Tá na sala ao lado. Peraí. É porque às vezes, por causa da parede, pode ficar mais fraca a conexão. Se você puder, Uhum. tá? Claro. Não, mas era pra tá normal. Acho que. Vamos ver se agora Olha, vai. agora eu já tô te ouvindo bem. Eu já tô te ouvindo bem. Então, assim, aí, enfim, as demandas diárias, né? A questão de responder e-mails, acompanhar as equipes, o que cada um está fazendo. Tem alguns processos específicos da empresa que eles precisam ser, digamos, todo mês é a mesma coisa. Toda segunda semana do mês, a gente faz, de segunda a sexta, a gente faz determinada tarefa. Então, tem pessoas que estão lá executando e eu só vou acompanhando e observando números, observando os indicadores. E eu mesma tenho que eu mesma definir quais são os indicadores e eu tenho que ter a noção de saber se aqueles indicadores eles vão continuar sendo as informações que eu vou utilizar ou se de repente eu preciso de uma informação nova, preciso fazer alguma atualização, alguma coisa nesse sentido. Então eu tenho que fazer esse gerenciamento de informações, né? E sempre estar em sintonia com as pessoas para saber como é que está sendo executar o trabalho, se eles estão tendo alguma dificuldade sistêmica, ou às vezes conceitual mesmo, se eles estão aplicando certinho todas as regras jurídicas que a empresa tem que seguir, etc. Então, é bem variado, assim. Na verdade, tem uma. Quando você perguntou das rotinas, veio um zilhão assim, de informações. Acho que não sei se eu consegui deixar claro ou se tinha alguma coisa específica que você queria saber.
Ah, não, eu acho que você está explicando super bem, mas eu queria ouvir assim um pouco como é o seu dia de trabalho, por exemplo, em média. Tá. Como que O funciona? meu dia de trabalho, como é? Eu começo, então, eu trabalho 9 horas, de segunda a quinta, e a sexta eu trabalho 8 horas. Então, são 44 horas semanais. Eu não trabalho como CLT, prestação de serviços. Já faz alguns anos que eu trabalho dessa forma. Então, eu começo às 8, fazendo uma revisão ali do que normalmente já está planejado meu dia. Então, eu só reviso se está tudo ok, se tem alguma reunião, algum agendamento, e é com pessoas que eu sei que às vezes dão uma atrasada, por exemplo, o meu chefe, às vezes ele sai para tratar alguma coisa de uma reforma, de algum imóvel, alguma coisa assim, eu sei que ele pode dar uma atrasada. Então, eu só dou mando uma mensagem no WhatsApp só falando, ó, tal horário, a nossa reunião hoje, a gente vai falar sobre tal assunto. E aí é coisa assim de rapidinha, de 5 a 10 minutos. Não, porque normalmente eu já sei o que tem para fazer. Eu gosto de fazer as atividades de bastante concentração durante a manhã, o período da manhã, e não gosto muito de conversar com as pessoas de manhã, a não ser se for muito importante, assim, tipo, não, tem que ser de manhã, a gente tem que definir uma estratégia para tal coisa e o dia inteiro a gente vai trabalhar nisso, aí beleza. Mas é aquele negócio, eu não sou de falar muito de manhã, não. Eu prefiro pensar, né, fazer as tarefas que demandam mais concentração mesmo. E aí, na parte da tarde, sim, eu aproveito para conversar com as pessoas, porque daí eu já volto do almoço, já volto cansada e às vezes até um pouquinho desmotivada, porque dependendo da tarefa que eu estou fazendo, exige muita energia mental, às vezes é muito detalhe, não dá para esquecer de nada, então eu já volto de meio um pouco, assim, eu vou usar a expressão assim, de saco cheio, mas sabe, aquela coisa de, eu preciso de uma inspiração. Então eu aproveito para falar com as pessoas, e as pessoas normalmente são muito simpáticas, são agradáveis as pessoas com quem eu trabalho, então dá aquela coisa legal, eu pertenço a uma equipe, e isso diminui um pouco a distância que a gente tem geográfica, né? Isso é muito legal e é importante. Eu descobri que eu gosto muito de trabalhar sozinha e à distância. É, levou um ano mais ou menos para eu perceber isso. Antes, eu me sentia bem isolada. E aí, com o tempo. Ih, travou de novo. Foi. Voltou, desculpa, deu uma travadinha, só perdi a última parte que você falou e com o tempo, daí cortou. Mas eu vi tudo. Oi, acho que voltou. Foi, foi. Acho que sim. Aí com o tempo, você estava falando e tá travando mesmo. Oi, voltou agora. Oi. Tá bom. Aí. E então eu, assim, agora eu já me habituei. Então eu sei que eu preciso do contato com algumas pessoas em alguns momentos do dia e é o suficiente. Eu não preciso estar o tempo todo com as pessoas. E eu percebi que eu sou muito mais produtiva, porque não tem ninguém ali chegando na mesa, não tem as conversas que tem normalmente em ambiente de escritório, né? Porque às vezes você está ali com a pessoa do lado, de repente a pessoa quer conversar, contar alguma coisa que aconteceu no dia, e às vezes eu ficava meio tipo, mas você está me atrapalhando, então eu não posso falar agora. E às vezes até ficava sem jeito de falar assim, agora não, então. Porque eu sempre fui muito focada, então eu tinha esse problema antes, né? E agora já é mais tranquilo. E rola, enquanto a gente está conversando, trabalhando por Skype, online, às vezes acontece de ter uma conversa ou outra, alguém comenta uma coisa do dia, mas é uma coisa rápida, né, ela é natural, não, você não
eu acho que ela funciona muito melhor do que presencialmente, porque eu acho que presencialmente a gente tem a tendência de acabar se envolvendo mais ali no momento quando a outra pessoa está contando uma história e você já lembra de outra que aconteceu, e aí quando você vê, passou 15, 20 minutos né, e você acabou desfocando da tarefa. Então, para mim, que sempre tive muitas demandas, sempre foi muito importante manter o foco na hora do trabalho, assim. E às vezes até todo mundo me achava meio chata mesmo, por não, né, não ter essas conversas, que era só trabalho. Então, o que você está querendo me dizer é que, no final das contas, essa pandemia e o fato de você trabalhar sozinho em casa tem melhorado a sua produtividade, você sente? Eu acho que sim, porque eu consigo trabalhar no meu ritmo, eu tenho os meus horários, então, às vezes, chegava um supervisor, um chefe de um setor e queria tratar de um assunto que para ele era extremamente importante. Então, como eu era uma pessoa que cuidava de vários processos, então sempre tinha alguém na minha mesa para falar assim, olha, eu preciso resolver tal situação, eu preciso da tua ajuda. Então, Interrupções, né? hoje, as interrupções. E aí, como hoje tem a questão da distância, a pessoa ela até pode mandar um WhatsApp, pode mandar uma mensagem, mas eu me sinto muito mais muito mais apta, eu acho que essa, não sei se é essa palavra, para dizer, olha, nesse momento não dá. Você pode ser em tal hora. Então, eu aprendi a dizer o não agora. Eu acho que foi com muito mais facilidade fazer isso à distância do que presencialmente. Então, ou às vezes, às vezes as pessoas só entram na sala, né, e falavam assim, eu preciso fazer tal situação, ou venha na minha sala, vamos tratar tal assunto. E aí era 30 minutos, 1 hora, 2 horas resolvendo umas coisas que nem estava na agenda. Então, hoje eu tenho muito mais controle da minha própria agenda, né? Então, e se as pessoas precisam falar comigo, elas sabem que elas vão ter que pegar um aparelho, um dispositivo, vão ter que me ligar, às vezes tem a questão da internet, igual a gente está vendo aqui, né? Tem os imprevistos, então isso eu senti muito mais no controle e definir meu próprio ritmo do que eu teria se eu estivesse trabalhando lado a lado com outras pessoas. Então, eu gostei da experiência. Mas levou um ano, praticamente, para eu descobrir que estava sendo bom. Então, não Olha, foi uma coisa assim, da noite pro dia. eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, qual a diferença da Raquel de um ano atrás para a Raquel de hoje, em termos assim de uma vida organizada? Então, eu tenho que aproveitar para falar uma coisa. Tá. Eu tive uma mudança, não foi só a pandemia que mudou as coisas para mim, assim. Eu tive um burnout agora em outubro de 2020 Puxa. e eu achei só agora, assim, que as coisas estão bem, é que eu consigo olhar para trás e ver a dimensão do problema, como ele realmente é. Porque eu sempre tive a tendência de, não, é só um estresse com o trabalho, vai passar, a gente tem que ser resiliente, isso acontece com todo mundo, e uma hora vai passar. E às vezes não é assim. E eu demorei vários meses para perceber essa questão, até comigo mesma, assim, sabe? Então, quando a gente está muito envolvido numa rotina de igual eu estava, e ainda mais tendo, com a pandemia, eu trouxe meu trabalho para dentro de casa, então eu estava vivendo em função do trabalho. Então, eu tive que aprender a como ser a Raquel fora do trabalho, sendo que o trabalho estava dentro de casa. E eu já tinha dificuldade disso quando eu precisava me deslocar até um escritório. E essa situação do burnout, ela, na verdade, começou lá em 2018. Eu tive um episódio depressivo, tive crise de ansiedade, de pânico. E na época, eu tinha a mesma mentalidade
de achar que estava tudo bem, porque era só um estresse, eu estava sendo promovida, estava sendo reconhecida, então dá a impressão que a gente está fazendo que é uma coisa certa, né? Então, tudo bem trabalhar várias horas extras, trabalhar feriado, final de semana, porque eu estou sendo reconhecida, e é esse o momento e tem que viver o momento. E aí, a maioria, eu recebi muitos conselhos bons, mas a maioria daquilo que as pessoas me diziam era que eu tinha que saber lidar com o trabalho. E não que a minha estrutura que eu tinha para trabalhar, ela não era boa. Essa estrutura, ou a falta dela, né, a forma como as coisas eram, a quantidade de demandas, a forma como as tarefas estavam distribuídas para a equipe, ela não estava legal. E era por isso que eu estava sofrendo. E não estava bem. Eu achava que estava bem, mas não estava certo. Então, lá na época, eu só tomei uma medicação para aguentar o pior, né, dos problemas. Melhorei, fiz um pouco de terapia e continuei agindo como se nada tivesse acontecido. Então, até nem consegui levar para terapia essas questões lá em 2018, porque nem eu tinha noção sobre a rotina, que não era para ser assim. E foi por aí que eu cheguei no ouvido organizado. Foi nessa época que eu comecei a ler e pesquisar. E agora, então, em 2020, eu tive novamente um episódio, eu precisei ir para o hospital ser medicada, porque eu não conseguia me acalmar. E era sempre assim, eu ia trabalhar, eu entrava em pânico, assim, sabe? Então, era como se eu tivesse em estado de alerta o tempo todo. E eu só conseguia acordar, 5 minutos antes do trabalho. Eu não tinha energia para fazer mais nada. Às vezes precisava, pegar um café, sem mentira, Thaís. Às vezes servir uma xícara de café era desgastante, assim, sabe? Porque não, é sem energia mesmo para fazer qualquer coisa. Foi um período bem complicado e, graças a Deus, já passei por por esse período. E mesmo doente, eu, 8 horas em ponto, estava lá trabalhando e às vezes fazia extra e etc, porque tinha que cumprir aquele objetivo. Mas eu não colocava na minha agenda cuidar de mim mesmo. Então eu não tinha assim, tal hora eu vou fazer tal coisa para mim. Então, nesse período de janeiro até hoje, esse tem sido o meu maior desafio, o meu maior compromisso é comigo mesmo. E me colocar em primeiro lugar. E eu sou muito nova ainda, né? E às vezes eu penso assim, o bom é que o quanto antes, melhor para a gente corrigir e daqui para frente ter uma vida de melhor qualidade, sabe? Então, eu vejo assim que a Raquel antes da pandemia, então, como aconteceu muito ali próximo, então eu era essa pessoa focada em trabalho. Eu achava que estava bem, que se eu me esforçasse, eu ia ter uma carreira, eu ia conseguir meus objetivos, ia ser promovida. E eu sempre dava o meu máximo, mas só para o trabalho. E deixei as outras coisas de lado. Então, eu aprendi que eu preciso dar o meu melhor, mas primeiro em relação a minha saúde e aos meus interesses. Porque se a gente não tá bem, o trabalho não vai estar bem, as finanças não vão estar bem, né? O nosso futuro não fica bem, porque a gente não tá bem, a gente não consegue pensar em nada, a gente não consegue ser criativo, a gente não consegue nem se divertir com os cachorros, porque a cabeça, ela tá tão atolada de coisas sobre o trabalho, às vezes você não tá nem pensando no trabalho, mas você gastou toda a energia da semana toda de uma forma tão, às vezes, que nem precisava, que a palavra é exaustão, né? Você chega no final de semana, você tá exaurido, você não consegue nem aproveitar o final de semana. Então, eu tenho essa visão, de que a Raquel de antes era focada em trabalho, a Raquel de agora é focada nela, em
E mesmo que tenha o trabalho, mesmo que tenha as rotinas que precisam ser feitas, a prioridade eu sempre procuro ser eu mesma. Nossa, Raquel, obrigada por compartilhar em primeiro lugar. E agora, como que você tá? Tá melhor? Eu tô melhor, eu tô tomando a medicação, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, e então já fazem meses que eu tô na medicação, e continua, né? Eu também descobri que eu tinha um problema na tireoide, que era genético, e isso estava afetando também a questão da depressão. Então, com a questão de regularizar a tireoide, muita coisa mudou. Eu acho que em 2 meses eu tinha engordado 10 quilos. Então, eu estava com bastante problemas físicos em decorrência do estresse, da tireoide, tudo acumulado. Então, a gente conseguiu, eu encontrei médicos maravilhosos que foram me ajudando nesse processo e a gente foi descobrindo que tinha muito mais coisa, né, do que só um estresse, só uma depressão, Então a gente foi tratando várias frentes, a questão da alimentação, da atividade física, e então hoje eu estou muito mais autoconfiante para fazer o gerenciamento da minha vida, porque antes eu tinha medo de... Porque assim, parece que tudo que eu fazia era pesado, era, sabe, complicado, e hoje eu me sinto muito mais leve, muito mais forte para lidar com as situações estressantes, assim. Nossa, e além assim do tratamento, o que que você vem fazendo no seu dia a dia para você ficar bem? Que tipo de coisa de autocuidado que você colocou assim que faz toda a diferença? Então, todos os dias pela manhã eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar uma medicação, que é para tireoide. E eu só posso comer 1 hora depois dessa medicação. Ou seja, se eu não tomar uma medicação, já me atrasa o café da manhã e, consequentemente, atrasa outras coisas. Então, eu já aprendi a ter disciplina nesse sentido, que é um autocuidado. A questão da manhã também, eu gosto de conversar um pouco com meu marido, de ver algumas coisas engraçadas para começar o dia com bom humor, alguma coisa que me inspira. Então, esse também é um autocuidado. Eu tenho 2 cachorros, então de manhã eles acordam, eles estão todos fofinhos. Normalmente por volta das 10 eles acordam de verdade, daí é aquela loucura. Então, enquanto eles estão bem fofinhos, eu aproveito para fazer carinho, ensinar alguns truquezinhos para eles. Então é bem, bem gostosa essa parte da manhã. E aí eu faço o meu horário de almoço certinho. No começo eu colocava até no despertador o horário que eu tinha que parar de trabalhar para almoçar, para não esquecer. Hoje já é automático. Chegou o horário do almoço, eu já desligo tudo ali, o computador, e vou fazer meu horário de almoço, pego um pouquinho de sol, que a gente mora em apartamento, então eu aproveito a hora que tem a hora do almoço, bate o sol na varanda, exatamente, daí eu vou pegar um pouquinho de sol. E aproveito esse momento para ver vídeos, para me distrair, para pensar em mim e ver se tem alguma coisa alguma necessidade específica que eu estou sentindo naquele dia e já agendo para fazer no final do dia. Aí no final do dia, também sempre paro de trabalhar no horário, evito fazer horas extras. Aí eu faço o meu jantar já entre as 18 e as 20 horas. Varia nesse horário, eu não gosto de comer muito tarde, porque acaba me atrapalhando o sono. Então eu janto nesse horário, aí meu marido chega do trabalho, a gente conversa, sai para passear com os cachorros. Aí varia muito. A gente volta, eu leio livros, eu faço uma aula, faço algum exercício, ou não faço nada. Eu fico tranquila, relaxando, assistindo alguma série, junto com ele ou sozinha. E aí, antes de dormir, sempre faço o processo de skincare, tomo um banho relaxante, mais demoradinho. Aí tem as medicações que eu preciso tomar à noite também.
Então, eu tenho esses cuidadinhos que eu fui inserindo ao longo do dia. E durante o dia, se eu percebo, tô ficando mais ansiosa, tô ficando mais... começo a sentir os pensamentos ansiosos, eu dou uma paradinha de 5 minutos, 10 minutos, faço uma pausa, penso, reflito um pouquinho sobre aquilo. Às vezes é um assunto complicado, não dá para toda hora parar para pensar nas ansiedades, né? Então eu anoto num bloquinho e penso, eu tenho que pensar sobre isso aqui mais tarde. Então eu agendo coloco na agenda para refletir sobre aquele assunto depois. Foi um truque que eu aprendi. Não sei nem se foi, acho que até foi contigo, em algum dos vídeos, assim, não dá para parar na hora, mas você anota para pensar depois. Então eu estou fazendo isso e tem me ajudado bastante, assim, na questão da ansiedade. E você acha que esse hábito, assim, de anotar é um hábito importante? E qual o outro hábito que você tem, assim, que você considera fundamental para o seu estado de espírito, para você ter uma rotina mais tranquila? Peraí, cortou o seu áudio. Qual é o outro hábito que eu considero importante? Que você considera importante para você manter uma rotina mais tranquila. O planejamento semanal. Eu tive muita dificuldade para implementar. E aí eu acho que eu vou fazer assim, eu fiz as 2 últimas semanas seguidas, assim, o planejamento. Eu fazia uma semana sim, na outra não, eu tinha bastante dificuldade. Porque chegava no final de semana, eu não queria nem pensar no que aconteceu, eu só queria dormir e relaxar, né? E aí, conforme eu fui fazendo a terapia e fui tomando as medicações, eu fui melhorando na questão emocional e mental. Então, eu consigo hoje parar e ficar lá de 1 a 2 horas, planejar a semana e aí eu consegui ver a quantidade de horas livres que eu tinha, que eu não estava trabalhando e que eu podia fazer qualquer coisa. Então, isso foi uma das coisas que mais me ajudou a perceber de que eu não precisava viver em função do trabalho, porque eu tinha umas X horas por semana que eu podia fazer o que eu quisesse, qualquer coisa, e eu poderia fazer nada também, se eu quisesse fazer nada. Então, isso foi bastante libertador, sabe? Então, eu ainda deixo minha agenda muito livre, sabe? Eu não me cobro tanto agora, foi um combinado até que eu fiz com a minha terapeuta, de ir bem devagar, sabe? Para não sobrecarregar. Porque depois que a gente tá bem, é fácil, as ideias, elas vêm com mais facilidade, a gente fica muito mais no fluxo, né? Seria essa palavra, no fluxo. Então, aos poucos, eu deixo minha agenda bem livre nesse momento. Então, se dá vontade de fazer de ver um vídeo novo, de fazer uma aula a mais, alguma coisa extra, eu faço. Se não, eu simplesmente fico um momento relaxando e aproveitando aquele momento. No começo não foi fácil, mas hoje é mais tranquilo para mim isso. Por que no começo não foi fácil? A pressão de estar fazendo alguma coisa. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. E eu era menor aprendiz. Então, de lá para cá, sempre foi trabalhar, fazer vestibular, estudar para alguma coisa, se for fazer a faculdade, fazer TCC. Aí, quando você acha assim, terminei a faculdade, mas aí começa de verdade o trabalho, parece. A faculdade é só um passo. Então, sempre se envolve num projeto A na empresa, depois tem o projeto B, aí tem a segunda etapa do projeto B, e tem sempre alguma coisa. E a gente nunca para. Então, as últimas férias que eu tinha tirado foi em 2015. E eu tava esse tempo todo sem tirar férias. E quase que eu não tiro agora. Então, se eu não chegasse a imposto limites, eu acho que essa é a palavra, impor os limites para eu talvez nem tivesse tirado férias, o que é uma coisa muito importante para mim, foi muito importante, está sendo muito importante. Então, eu não conseguia colocar limite na minha própria rotina de dizer, agora eu não vou fazer nada. Eu tinha aquela necessidade de estar fazendo alguma coisa.
eu ainda tenho, às vezes eu fico pensando, eu vou aprender crochê, eu vou aprender. Super te entendo. A gente libera espaço na Travou? vida e quer preencher com outras coisas, né? Curto. É tipo, Travou, às mas vezes voltou. não tem. Ah, tá. Não tem necessidade de você estar fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. E eu sempre tinha sabe, essa coisa, não, eu tenho que ser produtiva o tempo todo. E aí a gente acaba não sendo, né? É bem o. Sim, porque quando você libera espaço para você ficar sem fazer nada ou descansar, você fala, não, eu deveria estar fazendo outra coisa. Ou então, não, vou começar a fazer um curso de crochê, vou começar a fazer alguma outra coisa, né? A gente é tão Sim, acostumado a viver nesse modo ocupado que a gente acha estranho quando não tem coisa acontecendo, né? exatamente. E eu achava que eu era super produtiva, sabe? Eu tinha, não, porque eu sei o que é importante, o que não é. E aí, na hora que você tá de frente com a realidade, assim, você percebe, caramba, eu passei tanto tempo me levando ao máximo do meu limite, às vezes até ultrapassando isso e coloquei em risco a minha saúde, né, meu bem-estar. Eu acho que eu realmente não sabia tão bem o que eu estava fazendo assim, né? Porque a gente começa a reavaliar. Então, levando em consideração aquilo que a gente está levando como prioridade no nosso dia a dia. Então, para mim, os últimos meses eles têm sido realmente assim, encontrar o propósito, sabe? O que eu quero, para onde, qual que vai ser o próximo passo. Então, por exemplo, uma das decisões que eu já tomei eu quero eu ser minha chefe. Então, eu não sei o que ainda, né? Vamos fazer, o que eu vou fazer. Mas eu já tomei essa decisão, que agora eu tenho que estar no controle, eu vou definir como vai ser meu trabalho. Então, com a pandemia, e igual a gente estava falando, eu consegui essa autonomia no meu dia a dia, eu já consigo aplicar uma. Então, eu não sei ainda se eu vou ter uma empresa, se eu vou ter uma franquia, o que eu vou fazer, né, na questão de empreendedorismo. Mas no meu dia a dia, eu já consigo aplicar que eu mando na minha agenda, eu mando nos meus horários e eu digo não para quando é necessário. Quando tem imprevistos, eu tento gerenciar da melhor forma possível mas sempre levando isso em consideração. Eu quero ser a minha chefe, então eu faço meu horário. Nossa, tá Nossa, cortando e, um e pouco tudo aí. que você está contando é tão importante, assim, porque deu uma cortada, mas tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, Raquel? Ai, puxa, que pena, tá cortando bem agora. Oi, acho que voltou. Oi? Tá, Oi. que pena, né? Não, eu queria agradecer por você ter feito esse relato, porque eu acho que todo mundo que já se envolveu muito com o trabalho já passou por isso que você passou. Eu já passei, muitas outras pessoas já passaram, e nossa, e me pegou muito uma parte que você falou assim. Eu trabalhava tanto, eu achava que era uma fase que eu realmente tinha que me dedicar a isso e não estava vendo o que estava acontecendo de consequência na minha vida, né, como um todo. Nossa, então, assim, claro que é muito ruim a gente ter que passar por isso, mas por outro lado, que bom que você passou e agora você consegue enxergar as coisas de outra maneira, né? Então, Sim, nossa, pode falar. eu sempre penso isso, assim, em ver o lado bom, que é a oportunidade de mudança. E, e que isso me fez abrir os olhos que a gente não precisa ter uma rotina estressante e se matar de trabalhar e de fazer as coisas. A gente pode
é a produtividade compassiva, né? Então, nossa, ter aprendido isso e, sabe, ter feito o curso bem nessa época que eu estava precisando foi muito propício, assim, para o meu crescimento como pessoa, como profissional. Então, por um lado, eu me sinto muito grata, né, por ter acontecido, que me fez essa mudança de percepção. E o outro lado, eu já fico atenta para não repetir os mesmos comportamentos. Então, eu sempre fico Exatamente. monitorando para não ir para esse mesmo caminho. E não é fácil. É uma Não, não mudança. é fácil. Nossa, às vezes a gente se pega assim, fazendo umas coisas, e daí você para, tipo, mas por que eu tô fazendo isso aqui mesmo? Será que eu não tô ficando ansiosa? Será que eu não tô indo além? Então, mas às vezes. E é engraçado, né? Porque para ter essa ruptura, a gente deveria aprender de formas muito mais simples, porque chegar onde eu cheguei, por exemplo, eu avalio hoje, tem tanta coisa aconteceu que eu poderia ter visto como um sinal que eu precisava de uma mudança e não parei para pensar nisso, sabe? Não sei se o fato de viver, eu tinha uma rotina assim, não parar tanto para pensar nas coisas, eu só fazia. Aparecia, eu fazia. Final de semana também, era rotina de casa, rotina de social, aparecia, eu tava lá e pronto. E não pensava muito. Então hoje eu tenho muito mais essa reflexão sobre tudo. Então eu reflito bastante sobre tudo. E porque é importante. Para não, acho que era muito viver no automático. Hoje eu já, na hora que eu percebo que eu tô no automático, eu já vou pensando, não, peraí, temos que analisar isso aqui. E só o fato de você ter essa percepção já é uma mudança total, né? Porque é aquilo, tem fases que, tem dias ou semanas que você vai ter mais coisas para fazer e dias, mas você já percebe, não, eu tô fazendo mais coisas hoje porque a gente tá nesse momento que tá acontecendo especificamente isso. Então é mais intencional. E naqueles dias que você fala, opa, peraí, não, não, não. Calma, tô no piloto automático, deixa eu voltar e perceber. Então, só o fato de você ter essa percepção já faz toda a diferença, né? Isso é verdade. Nossa, agora que na hora que eu percebo, é muito libertador, porque você percebe, você tem a consciência, então tem a possibilidade de mudança, você tem controle, você pode escolher se continua ou se muda. E isso é muito legal. Quando a gente não tem a consciência, a gente acaba seguindo o fluxo e acaba indo, né, tipo, para uma rotina estressante, né, acaba fazendo horas extras, em excesso, um de outro vai precisar né, se estender um pouquinho mais, sim, mas não é todo final de semana, não é todo dia, não é o mês inteiro, é ocasionalmente. Então, eu vejo que é importante essa consciência, né, a conscientização de si próprio, de saber o seu próprio limite, que se a gente não para pensar no próprio limite, a gente acaba não definindo nenhum também. Exatamente. Nossa, falou tudo. Isso mesmo. É, E assim, é bem que o isso. papo tá super. Eu tô amando ouvir você, mas se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida e quiser fazer, fica à vontade. Você tem alguma coisa que você quer me perguntar? Eu quero perguntar. Eu tenho uma Opa, dificuldade para me organizar na agenda, principalmente tá. no trabalho. Na agenda pessoal, nem tanto. Aí eu acabei tendo essa separação. Opa, eu fiz a separação da agenda do trabalho e da agenda pessoal. Dá um pouquinho de trabalho, ter as mesmas ferramentas, né, para duas vezes ali, mas eu acho que é muito mais fácil para criar a separação entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu acho que me facilitou bastante. Então, na minha agenda profissional ali, do trabalho, eu faço bastante Tetris. Eu tenho muita dificuldade. E aí a minha agenda é bem coloridinha mesmo, né? Cada contexto de cada área que eu é uma corzinha, então fica bem colorido e
tudo blocadinho lá com cores. E eu tenho muita dificuldade, assim, tipo, que tipo de perguntas eu tenho que podem me ajudar a, a deixar um espacinho, assim, o que eu tenho que levar em consideração? Porque porque eu acho que é essa impressão que eu tenho quando olho para minha agenda, que eu termino uma tarefa e já vou emendando outra, já vou emendando outra, e, e eu já tentei, sabe, fazer separadinho. Eu acho que a minha intenção na hora que eu coloco os horários na agenda, eu vou ver determinado, vou dar um exemplo, vou fazer uma auditoria de um determinado movimento financeiro que aconteceu num período X. Então, eu defini que eu vou fazer de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, certo? Aí eu coloco lá. E aí, na minha parte da tarde, eu vou ajustando algumas demandas que eu não posso deixar de fazer naquela semana. Só que, normalmente, acontece algum imprevisto ou acontece algum agendamento e eu preciso realocar tudo. E aí, a minha agenda vai virando um Tetris, entendeu? Entendi. Porque aí eu vou tentando pegar aquelas demandas e ir encaixando, e aí eu vou ficando sem intervalo entre as tarefas. Sei bem como é. Tá, tem algumas coisas para te falar. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Ó, primeira coisa, no seu planejamento semanal, se você olhar para a semana e entender que você tem que alocar determinadas tarefas ali ao longo da agenda, tudo bem. Só que também faz parte do seu trabalho você atender as demandas que chegam no dia e os imprevistos. Então, não adianta você blocar o seu calendário inteiro e não levar em conta essas demandas, porque elas não vão deixar de acontecer só porque você blocou o seu calendário. A única coisa que vai acontecer é que você vai se sobrecarregar e vai ter que ficar jogando coisas para lá e para cá, como você falou. Isso não tem tanto problema se você colocar essas atividades planejadas de uma outra cor, porque daí você consegue visualizar muito rapidamente o que você pode migrar ou não. Mas isso não é o ideal. Isso é uma coisa que você pode fazer, mas não é o ideal, né? O ideal, se é que a gente pode falar assim, é você identificar as atividades que você coloca na sua agenda todos os dias, porque talvez vale mais a pena você criar listas de afazeres com esse tema do que inserir na agenda. Porque aí, quando, por exemplo, Certo. atividades para eu fazer quando eu estiver concentrado, exemplo assim. Você pode ter uma lista desse jeito e em vez de você colocar o bloco, fazer auditoria, etc, etc, na sua agenda, você sabe que naquele momento você está mais propício a fazer essas atividades, aí você vai entrar nessa lista e vai verificar o que tem e vai escolher ali dia após dia o que for mais prioritário para você. Isso já pode ajudar. Eu acho que você já está num ponto que você já entendeu como o seu processo de organização funciona, no sentido de que você sabe que momentos do dia você está mais propenso a fazer que tipo de atividade, e você não precisa ficar colocando na agenda, isso já está te incomodando. Você falou, isso já está te incomodando, essa coisa de ficar mexendo para lá e para cá. Então, verificar se vale a pena mesmo não, se vale a pena mesmo colocar na agenda, porque às vezes não vale, entendeu? Uhum. Eu vejo assim que o planejamento ele tem que, de você inserir um bloco na agenda, ele tem que ser a exceção e não a regra. Porque se ele virar a regra, a sua agenda vai estar sempre lotada. Uhum. Entendi. Faz sentido. Eu, eu acho que eu vou manter, por exemplo, alguns blocos fixos. Porque, exemplo, o meu medo eu tenho que fazer determinada auditoria, e aí eu não realizo por conta de algum imprevisto, alguma coisa que aconteceu. Que, se for ver, tem muita coisa de imprevisto que acontece que é importante, não dá para ser ignorado. Né? Tem Uhum. o imprevisto que dá para ignorar, a gente diz, depois a gente agenda, define um horário para ver aquilo, mas tem coisas que precisam ser feitas na hora. E o meu receio eu tirar da minha. Eu coloco na minha agenda, acontece um imprevisto, aí eu não faço aquela tarefa que eu deveria ter feito, e depois algo de, sei lá, o fato dela não ter sido feita pode gerar algum prejuízo financeiro, ou a falta de recuperar um recurso, alguma coisa do gênero. Então, aí, eu acho que para mim é importante ter esse bloco
assim, das coisas que eu preciso fazer e eu não posso mexer nele. E eu acho que Não, daí então eu isso vou sim. ter. Não, é isso sim, isso você tem que manter. Se você não pode deixar de fazer por conta de prazo, de tudo isso, isso tem que estar na sua agenda, tá certíssimo. É só se você ficar colocando outras coisas além disso, daí pode ser que essas fiquem de lado. Esse é o grande negócio. É, que a minha dificuldade está nessa, assim, eu coloquei ele lá na agenda, e aí outras coisas importantes foram acontecendo, eu tenho a tendência de ficar tentando realocar as coisas. Talvez eu ainda tenha que aprender a dizer mais não. Para tipo, não É, agora, pelo menos. eu acho que tem coisa aí que dá para pensar e refletir um pouquinho melhor. Então, assim, não é nem questão de falar não, mas você já chegou a fazer aquele desenho das suas responsabilidades atuais? Não, não fiz esse. É, valeria a pena fazer e de repente conversar com o seu gestor imediato só para validar "Ah, é isso mesmo e tal e tal. Porque às vezes você recebe muita demanda que talvez não seja o seu escopo e talvez você esteja deixando de lado demandas importantes que você não tinha percebido que são o seu escopo. Então, essa análise das suas responsabilidades atuais vai te ajudar com isso, com o que é prioridade, e você vai até conseguir Uhum. pensar melhor como que você vai alocar isso ao longo da semana. Agora, pode acontecer também de você alocar tudo ao longo da sua semana e falar, não dá tempo de fazer. E aí? Entendeu? Então, Aí, aí você é, tem que bater um papo com a equipe, com o gestor e falar, não tá dando, não tá dando. Como que a gente pode melhorar esse processo? Divide a responsabilidade com eles. Você não tem que decidir sozinho, uhum, entendeu? Fala, eu já estou entendi. fazendo aqui, olha como tá. Agora, quanto mais organizada tiver a sua agenda para você poder mostrar para eles, mais fácil vai ficar de argumentar, porque eles vão ver e vão falar, cara, tem muita coisa mesmo, né? Uhum. E eu tenho uma dúvida de método, assim. Teve uma das dicas que você deu sobre os compromissos agendados eles serem de uma cor escura e os compromissos que não têm um horário específico podem ser uma cor clarinha, né? Os planejados, E né? os planejados, isso. É, e aí eu fiquei na dúvida assim. Na verdade, é se é os planejados não faz sentido a minha pergunta. Porque Não, mas faz a eu pergunta. tenho eu tenho a minha agenda que ela, que assim, cada, sei lá, digamos, são 5 áreas. Então, cada uma delas tem uma cor. E, por exemplo, eu tenho a área de faturamento que eu compartilho essa agenda com outras pessoas. Então, a área de faturamento eu não mexeria em si, ela vai ficar com uma corzinha lá verde, porque eu estou compartilhando com as outras pessoas. Mas você acha que seria mais fácil eu trocar todas essas cores pelas duas que você recomendou? Digamos, o horário que eu defini que eu vou fazer aquela determinada tarefa vai ficar na cor escurinha. E as outras tarefas que ficarem nas cores claras, eu sei quais eu posso reagendar. E aí, É basicamente eu não isso. A sei se eu devo diferenciação fazer essa. com relação a qual cor você vai usar, você que escolhe, não tem Uhum. padrão. O que eu recomendo é colocar uma cor diferente para o que você planejou, porque tem uma flexibilidade maior caso você precise mudar. Só para você Uhum. diferenciar claramente, assim, se alguém tiver que agendar uma reunião com você ou se você tiver que fazer alguma mudança. É só uma distinção visual, mas Uhum. qual cor você vai usar, fica a seu critério. Uhum. Eu pensei em algumas mudanças, eu vou testar. E daí qualquer coisa, depois eu te mando pedido, um help lá no suporte. Pode mandar É, sempre, tá? então, beleza. E eu tenho uma outra dúvida. Como eu tenho várias demandas, tem algum. E as minhas demandas, elas não são assim, eu fiz, já está pronta. Não, por exemplo, foi desenvolvido um produto novo. Então tem que fazer o teste para ver se o cálculo de faturamento está certo, se a fatura que vai ser demonstrada para o cliente está certo, se o relatório interno que vai ficar disponível para o financeiro, para o comercial, para o gerente financeiro, enfim, para todo mundo se está batendo ou não. Então, é uma coisa que eu estou fazendo, por exemplo, desde.
Voltou. Oi, peraí, cortou. Cortou, voltou. Cortou? É uma demanda que eu tô fazendo desde outubro do ano passado. Já foram feitas várias etapas e ainda vão ser finalizadas várias outras. Uhum. E aí, então, o que, que eu fiz para me organizar? Eu peguei uma folha de sulfite mesmo e escrevi em tópicos quais eram as principais tarefas que eu estava fazendo. Eu cheguei em umas 7, 8. Assim, tipo, seriam projetos, né? 8 projetos que eu estou envolvida. Dentro de cada um deles, se tinha algum tópico mais. Opa, tá difícil hoje, Thaís. Dentro Não, de. não tem problema, só cortou um pouquinho. Tá. Dentro daquele tópico maior, se tinha algum específico importante que precisasse destacar, eu destaquei e foi até no máximo 2 subtópicos ali. Só que eu fiquei com. Aí eu até coloquei no Todoist, né, como projetos fazendo, mas eu fiquei com uma dificuldade de visualizar aquilo. Tem alguma outra dica, uma outra forma de visualização? Se eu realmente pego essa folha de sulfite e boto na frente, assim, num suportezinho que fica ali mostrando para mim todo dia? Porque eu confesso para você que às vezes eu estou no meio de um projeto, na tarefa número 33 do projeto A, não sei do que, e aí alguém me fala: eu preciso conversar com você sobre tal coisa do projeto C, assim, assim, assado. E aí eu fico, meu Deus, eu tô perdida, o que eu faço agora? Mas é porque como é muito detalhe e, sabe, tem que estar tudo amarradinho, às vezes dá aquela coisa, tipo assim, será que eu tô ciente de tudo mesmo, do projeto? Será que eu não vou deixar nada passar? Será que não tá escapando nada? Eu fico com essa dúvida. E às vezes Essa, eu sinto falta de ver assim, eu tô aqui. Eu tô nessa parte do trabalho. essa sua dúvida é muito legal, porque mostra que, por mais que a gente tenha muitas ferramentas assim digitais para a gente se organizar, às vezes o papel é o que socorre a gente, né? Nada impede que você tenha um Sim. papel com esse índice de tudo que você está trabalhando. Só que eu acho que para você manter isso atualizado desse nível que você quer, de saber em que etapa você está, etc., valeria a pena você usar uma ferramenta digital, ou então você ter um caderno que você use só para os seus projetos, e aí você determina uma parte de cada. é, é, a cada 2 folhas você escreve anotações de um projeto. É que eu não sei se é prático, porque você lida com muita coisa no digital, né? Que ferramenta que você tem Uhum. usado para lista de afazeres? O Todoist. É. Então, assim, valeria a pena você criar lá dentro mesmo. Ou você cria uma lista de projetos e lá dentro você coloca esse índice que você fez no papel. E daí na parte de comentários de cada tarefa, você coloca como que está o andamento disso, ou você cria uma pastinha, uma listinha ali do lado para cada projeto. E aí você vai listando dentro dele as ações e as tarefas e as informações que forem importantes. Daí dá para você controlar por ali. Tem várias maneiras de fazer, na verdade, né? Mas se você precisa ter um Uhum. painel de controle, eu acredito que possa ser útil você ter ali dentro do Todoist mesmo. Até porque se Dentro você do tiver que Todoist eu compartilhar com alguém, se tiver numa pastinha separada, tipo, vai, um projeto X, auditoria tal, e você é um subprojeto, né, dentro do Todoist, uma listinha própria, assim, só desse projeto. Se você tiver que compartilhar com alguém, fica fácil de compartilhar também. Pode ser uma boa. Uhum. Eu faria teste. É, a do projeto específico eu tenho. Então, tipo, eu coloco lá, eu escrevo qual é a tarefa que tem que fazer e vou colocando todas as etapas. Eu acho que o que falta mesmo é o índice. Ter um lugar onde eu liste ali os principais projetos em andamento, colocar um É, comentário de tudo que está acontecendo, é porque isso. na hora que eu me senti sobrecarregada pensando em todos os detalhes, aí eu vou lá e vejo, eu tô nessa etapa aqui, não precisa surtar. Sim, sem dúvida, eu acho que vai fazer diferença, mas tem que testar. Então, passa esse índice que está no papel para o Todoist, porque pelo menos você mantém em um único lugar para você olhar
fica mais fácil para você se deixar aberto no seu computador enquanto você está trabalhando, e aí você não tira de vista essa lista. E é Faz mais fácil de teste. atualizar também. Total, É, exatamente. deixa eu ver. Ah, eu acho que é isso que eu tenho de dúvida. Que é o meu principal problema é o meu Tetris. E às vezes É, eu fico meio sem, tipo assim, como eu fico perdida no detalhe, às vezes. E às vezes é legal olhar num painel macro para a gente não se desesperar com o nível, a quantidade de informações que a gente está lidando. Que é. às vezes O, é muita o que coisa. pode ajudar é revisar as aulas do planejamento de vida, especialmente que fala planejamento anual, trimestral, mensal, porque isso pode te ajudar a retomar alguns planejamentos que você fez na época e reforçar o que é prioridade agora, se tem alguma coisa que você pode trazer mais como prioridade mesmo, sabe, para sua rotina, porque é, não adianta você fazer aqueles exercícios e deixar eles para lá, é legal você revisar de tempos em tempos. Então, por exemplo, quando você fez o seu módulo de planejamento de vida, qual foi a última vez que você revisou aquele material? Peraí. Cortou o áudio. Pode repetir? Ah, eu Desculpa. perguntei desde quando você fez o módulo de planejamento de vida, faz quanto tempo que você não revisa aquele material feito lá? Eu tô revisando agora. Aproveitei que Então, eu vai tô com ajudar. esses dias para revisar agora. O que você tem Que que fazer chegou no é, momento. finalizando a revisão, você já pensar quando eu vou revisar de novo e colocar um lembrete na sua agenda. É isso que vai ser o Aham, processo chave. Porque aí você fala, bom, daqui, sei lá, um mês eu reviso de novo, ou daqui a 2 meses e faço reajustes, entendeu? Então é muito importante que aham, você revise de tempos em tempos, porque isso que vai te dar uma noção melhor desses planejamentos maiores, do que é prioridade, e vai te ajudar, inclusive, com a sua agenda, sem dúvida nenhuma. dele. Porque você tendo essas prioridades sempre revisadas, elas vão ficando mais claras para você, cada vez mais. E daí você não perde de vista mediante todas as coisas que vão entrando e acontecendo. E você vai conseguindo até antecipar algumas coisas. Entendi. Então, colocar na agenda quando revisar o planejamento. Então, Tô adorando que você beleza. tá anotando. Sim, eu tenho que anotar tudo que é importante, assim, que. E aí uma hora vai pra agenda. É isso aí, É o legal. hábito, né? Eu não tinha esse Sim, hábito, eu deixava tudo na cabeça. Aí eu comecei a anotar. é. Que bom, faz muita diferença, né? Faz, isso é verdade. Então eu acho que Bom, era isso que eu tinha de dúvida, Thaís. muito bem, estou muito feliz aí com os seus resultados, super feliz com a sua história e contente por ter conseguido ajudar, nem que seja um pouquinho, fazendo parte aí desse seu processo. E muito grata por você ter compartilhado, porque eu tenho certeza que tem pelo menos uma pessoa passando pelo que você passou nesse momento e que está ouvindo isso que você está falando e falando assim, eu preciso mudar, porque senão É. eu não vou ficar bem, né? E a gente precisa falar mais sobre isso, porque se eu tivesse Precisa mesmo. escutado esse tipo de relato antes, eu teria passado pelo processo muito mais rápido e talvez com muito menos problemas, sabe? Muito menos consequências, digamos assim. Só que na minha rotina só tinha gente que trabalhava muito, gente que achava que, ah, não, é você que tem que É saber normal, como é isso mesmo. lidar Tem com que, se você coisas. quiser É resultado, normal, é tem que correr isso. atrás. Exatamente, bola para frente e assim é a vida. Então, às vezes a gente acha que é normal e não é. Então, se o meu relato ajudou alguém, nossa, eu já fico muito feliz, porque teria feito toda a diferença se alguém tivesse chegado lá atrás e falado assim, ó, você tem que mudar isso aqui, que isso aqui vai fazer muito mal lá na frente. Então, se serviu para ajudar alguém, eu, nossa, fico muito feliz mesmo, porque é muito legal ter Sim, essa visão. Mas é tenho isso. certeza que ajudou sim. Obrigada, viu, Raquel? Adorei conversar com você. E Imagina, aí eu vou obrigada, querer adorei saber também. Nossa, o status dessa agenda Tetris aí daqui a um tempo, hein? Vou querer saber. beleza, pode deixar.
Me conte, Então tá tá bom? bom. Tá bom, Um então. beijo, Um obrigada, beijo, viu? Boa Thaís. semana para você. Obrigada. Tchau, tchau.